Bom dia, sexto ano, tudo bem? Bem-vindos, então, ao segundo semestre. O prof começa esse segundo semestre dizendo para vocês o seguinte. Escolhi aí uma frase, do livro do Pequeno Príncipe. Eu não preciso de ti, tu não precisas de mim. Mas se tu me cativares e eu te cativar, ambos precisaremos um do outro. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, o pensamento é um fragmento bem significativo aí. Quando você vai pensar, eu não preciso de ti, tu não precisas de mim. Mas se tu me cativares e se eu te cativar, ambos precisaremos um do outro. Então, quando nós começamos o ano, talvez alguns pensavam que não precisavam da prof, ou um prof pensava que não precisava dos alunos, Mas com o pouquinho tempo que a gente teve das aulas presenciais, foi uma forma da gente se cativar. E hoje, precisamos um do outro. Tá? E a gente vai conhecendo, vai se conhecendo e tal. E a gente se torna eternamente responsável por aquilo que a gente cativa nos outros, nas pessoas, nos nossos amigos. Então, que o nosso semestre seja de cativar o nosso colega, de cativar o professor, de cativar os pais, a família, Continuemos cativando os outros. O nosso segundo semestre. Então, agora nós começamos com o módulo 6, que fala sobre cultura, trabalho e poder no mundo greco-romano. É composto por 4 capítulos, 16, 17, 18 e 19. O capítulo 16 vai da página 54 à página 71 e fala sobre a mitologia dos gregos e romanos. A mitologia greco-romana aí, Da mitologia dos gregos e romanos, aquelas religiões que existiam lá na Grécia e na Roma antiga, elas desapareceram, Hoje, aquelas divindades que tinha-se lá no Olimpo, ninguém mais cultua. Elas não pertencem mais à teologia, sim à literatura. E, vai continuar existindo, vai continuar sendo, digamos assim, preservado essas religiões através de poesias, de belas artes, de filmes e assim por diante. Lá na antiguidade, por exemplo, os gregos acreditavam que a Terra fosse chata e redonda e que o país deles ocupava o centro da Terra, sendo o seu ponto central o Monte Olimpo, que era a residência dos deuses. Então, era o que eles acreditavam, era o que eles pensavam naquele período, naquela época. Então, são pensamentos, são religiões, são convicções, são ideias que hoje já desapareceram. Aí nós temos ali mito e fé. A história e todas as outras áreas de conhecimento das ciências, por exemplo, geografia, matemática, português, biologia e tal, todas essas ciências, elas ajudam a gente a tentar entender o mundo em que nós vivemos. E sempre foi assim, Independente de como que era ou como que foi, as pessoas elas sempre tentavam entender o mundo que elas viveram. Elas tentavam explicar, interpretar a realidade deles e estar repassando isso para os seus descendentes.
quando o livro traz ali mito e fé, né? O mito, ele é um relato fantástico, né? Geralmente tem seres diferentes aí nessas histórias dos mitos. Já a fé, ela é o que? Está relacionado à religião, geralmente, né? Um sistema de crença religiosa, mas também a gente podia dizer assim, que fé é uma forma de adesão que as pessoas vão acreditar numa determinada hipótese. E aí a pessoa, ela passa a considerar aquilo lá como uma verdade absoluta, né? Ela deposita toda a confiança nessa ideia. Então, se a gente usar exemplo de Deus, né? Você acredita em Deus. Ok, então você acredita, mas por que você acredita? Como você acredita, né? As pessoas passam a considerar Deus uma verdade, né? Que ele criou o mundo, que ele criou as pessoas e tudo isso. Então, é uma fé que se tem. Você acredita numa hipótese. Lá na antiguidade, existia então essa mitologia greco-romana. E essa mitologia greco-romana, na verdade, era o quê? Né? Era um conjunto de histórias e crenças. Histórias poderiam ser então esses relatos fantásticos, essas crenças, a fé, né? Criada pelos antigos gregos e romanos em tentativa de dar sentido à realidade que eles viviam. Ou seja, eles tinham que explicar de uma ou de outra forma. Naquele período, eles não têm tanto conhecimento científico. Então, eles tinham que explicar as coisas. Tá? E, com isso, eles criaram os mitos, um conjunto de histórias. E as pessoas acreditavam fielmente naquilo, achavam que aquilo era verdade. Assim, os deuses deles representavam as forças da natureza, o mar, o sol, os trovões, entre outras coisas. Os deuses podiam representar os valores que aquele povo tinha. Então, o deus da sabedoria, o deus da honra, o deus da guerra. E outros também, lições e os ensinamentos morais. Então, como que eles vão explicar o sol? Eles vão ter um deus e seria uma forma de explicação. Como que eu vou ensinar para o meu povo a sabedoria? Então, eles vão ter uma história para contar sobre sabedoria, sobre um ensinamento moral, sobre os mais diferentes fatos aí. Tá? E essas histórias, esses mitos, eles eram transmitidos principalmente de forma oral, geração após geração. E aí, eles passaram a integrar essa cultura muito rica, né, greco-romana, que exerce influência e fascínio na sociedade até os dias de hoje. Por quê? A história, a arte, a literatura do Ocidente, ela foi muito influenciada pela mitologia greco-romana. E tanto que até hoje a indústria de entretenimento, de cultura, ela vai se apropriando de histórias e lendas antigas nas suas produções. Por quê? É comum a gente ver deuses e figuras mitológicas sendo representados no cinema, nos livros, em jogos eletrônicos, tá? E além dessas situações, é possível a gente ver escultura de deuses em prédios, em praças públicas e até produtos com o nome de deuses, propagandas de diversas marcas. Então, hoje faz parte do nosso dia a dia situações ou expressões que se usavam naquela época.
Por quê? Isso foi passando, né, de geração a geração pela oralidade. Os mitos gregos e romanos representavam a fé desses povos antigos, dos antigos povos. Portanto, para eles, era mais do que lendas ou histórias contadas pelos seus antepassados. E, diante disso, erguiam-se templos, faziam-se sacrifícios e festas religiosas e dedicavam altares domésticos aos deuses. O prof começou a nossa aula falando que mitos seriam os relatos fantásticos, pode ser definido como relatos fantásticos, e a fé é a pessoa acreditar fielmente numa hipótese e considerar ela uma verdade. Então, aqui nós temos o quê? Os mitos gregos e romanos representavam a fé desses antigos povos. Então, eles achavam aquilo tão real, digamos assim, tão verdadeiro, que eles erguiam templos, que seriam para nós hoje as igrejas. Eles faziam sacrifícios mais diversificados e, inclusive, promoviam festas religiosas. Né? Então, para a nossa aula de hoje, ela é só uma introdução. Tá? A gente vai ver no decorrer do capítulo, então, como que eram essas... como é que a pessoa pode dizer? Como que eram os deuses gregos, tá? Como eram os deuses romanos, a religião romana, ok? Nas próximas duas aulas. Então, nessa aqui a professora fez uma introduçãozinha, bem curtinha, tá? E ainda nós vamos falar sobre heróis, criaturas e histórias, tá? Então, é tudo dentro desse mito e dessa fé, dentro da mitologia greco-romana. Ou seja, dentro dessas histórias, né, esse conjunto de histórias aí, que os gregos e os romanos tinham na antiguidade e que chegam até nós através, então, da literatura, dos filmes, dos jogos e assim por diante. Para a aula de hoje, então, o prof quer que vocês leiam o capítulo 16, a mitologia dos gregos e romanos. Aí vocês já vão ter uma ideia geral desse assunto. Vão fazer exercício 1 e 2 da página 57 e atividade 1 e 2 da página 67. E para postar, o exercício 1 da página 57. Nesse exercício 1, diz assim: quais histórias ou figuras da mitologia greco-romana você conhece? Descreva uma delas resumidamente. Então, para essa daí, vocês já podem ir pesquisando agora, vendo lá, tá? Uma figura mitológica greco-romana, aí a história dessa figura, e depois no chat a prof vai perguntando para vocês irem falando para a prof, né, que história que é, qual mito você conhece, qual herói você conhece, assim por diante, tá? E daí na 2 você vai ver se essa história que você encontrou aí da mitologia, né, tinha algum significado para quando eles criaram lá essa história, né? Essas histórias, elas ajudavam os antigos, tanto os gregos quanto os romanos, a explicar o mundo? Será que hoje essa forma de explicar o mundo caberia ainda? Ia combinar com o mundo de hoje? Pensem sobre isso e depois no chat a gente vai conversar um pouquinho mais, ok? Até daqui a pouco.